Olá, bem-vindo ao nosso segundo módulo da aula de pontuação. Depois de fazer o estudo da vírgula, a gente vai estudar o emprego das aspas. Só não vamos perder de vista que a gente vai estudar o emprego das aspas na redação, tá, gente? Isso não pode ser perdido de vista de maneira nenhuma. Então, a gente não está fazendo uma aula, como você viu na aula de emprego de vírgula, baseado em regra. Eu queria, mais uma vez, que você lesse as frases, tá? E se o emprego das aspas aí nesses casos para você, se esse emprego é tranquilo, tá? Pensando na sua redação, se você aplicar as aspas nas 3 situações que eu vou te contar, você não vai errar nunca, tá? Eu não vou falar em regra, vou falar em orientação. O caso 1, a teoria diz que as aspas estão sendo usadas para destacar uma citação. O que é uma citação? É uma frase que não pertence ao autor do texto. Lá no módulo de redação, quando você viu os tipos de argumento, a gente viu o argumento chamado argumento de autoridade, quando você cita um especialista no assunto tratado. Obrigatoriamente, se a frase for exatamente aquela que o autor do texto proferiu, seja escrita, seja falada, precisa estar entre vírgulas, tá? Perdão, precisa estar entre aspas, não mais vírgula. Precisa estar entre aspas. Então, aspas para destacar uma citação. Pertence ao autor, a frase não pertence ao autor do texto, tá? No caso 2, a gente vai registrar da seguinte maneira. Aspas para destacar variantes linguísticas. O que é variante linguística? Veja, nós vamos tomar como critério o seguinte. Variante linguística é qualquer registro diverso, diferente da norma culta padrão da língua portuguesa. Se você tomar a norma culta padrão da língua portuguesa, todo registro diverso desse deve estar entre aspas. Professor, mas aí na verdade não é um caso de estrangeirismo? Sim, mas o estrangeirismo é uma variedade linguística diversa, diferente, da língua portuguesa. Mas uma gíria é uma variedade diversa da norma culta. E um neologismo é uma variedade diversa da variante culta, que é típica do texto dissertativo. Então veja, gente, na verdade, quando se fala emprego de aspas em estrangeirismos, em gíria, e por aí vai, nada mais é do que o emprego de aspas em registro de variantes linguísticas, tá certo? Eu considero o terceiro caso o mais polêmico de todos, tá? Aspas para destacar um sentido não literal. Aqui eu vou me estender um pouco mais. Aspas, como você pode ver, não são usadas para causar ironia. A ironia pode ser um sentido secundário da interpretação não literal da palavra. E veja, é falsa a ideia de que as aspas causam ironia, haja visto que nos textos do Machado de Assis é o texto que mais tem ironia e não tem aspas. As aspas na ironia tirariam o efeito poético da ironia, porque a ironia tem um efeito poético, exige uma habilidade do leitor. Por isso que o Machado de Assis é tão difícil de entender, porque aspas, rigorosamente falando, é o autor escrever uma coisa e você precisar interpretar o oposto daquilo. E veja, se o autor marca com as aspas onde você deve entender o oposto, perde o efeito poético. Perderia o efeito poético. Você pega a obra do Machado de Assis, é inteira cheia de ironia e não tem aspas. Tá legal? Então, gente, as aspas podem ser um sentido secundário. Perdão, a ironia podem ser um sentido secundário provocado pelas aspas do emprego não literal. Tudo bem? Acertei agora, tá? Aula gravada, ao vivo, tem problema, mas está aí, tá? Aspas podem causar um efeito secundário de ironia pelo sentido não literal, tá? Então, nessa frase, o muito é para ser interpretado como pouco, no caso, tá bom? Bom, eu queria chamar a atenção para mais uma coisa. Veja que aspas sempre destacam, só que tem que destacar alguma coisa. Então, aspas ou destaca a citação, ou destaca a variante linguística, ou destaca sentido não literal. Por que eu estou chamando a atenção disso, gente? Porque tem muito aluno que coloca aspas e fala assim para a gente, eu quis destacar. Mas por que você quis destacar?
Ah, eu quis chamar a atenção do corretor. Tá, mas para que você quis chamar a atenção? Chamou. Só que se você chamar a atenção para o corretor e não for para esses casos aí, você errou. Não, é porque ali, naquele trecho que eu coloquei entre aspas, está o meu ponto de vista que quis chamar a atenção para ele. Está errado o emprego das aspas. E por estar errado o emprego das aspas, aspas é sinal de pontuação, aquele sentido que o aluno achou que tinha, na verdade não tinha. Para resumir, 3 casos de aspas na redação. Colocar palavra ou frase que não pertence a você, autor do texto. Para colocar registro diferente da norma culta padrão da língua portuguesa. E para colocar registro de palavra que é para ser interpretada de maneira não literal. Beleza? Te aguardo no próximo módulo, quando a gente vai estudar o ponto e vírgula, tá bom?